Você já parou para pensar por que empresas gigantes como a Microsoft, a OpenAI e o Google estão oferecendo inteligências artificiais poderosas e caríssimas de desenvolver de forma totalmente gratuita? À primeira vista, pode parecer apenas uma jogada de marketing, mas a verdade é que existe um modelo de negócio sofisticado por trás dessa escolha. Hoje, nós vamos desvendar por que essas empresas estão apostando nessa estratégia, o que elas ganham com isso e, principalmente, como essa decisão está moldando o nosso dia a dia e transformando o futuro do trabalho, da tecnologia e das relações corporativas. Distribuir IA de graça pode parecer generosidade, mas na prática, é uma jogada calculada. Quando usamos um chatbot, um assistente de voz ou uma IA que corrige textos, estamos nos acostumando com a presença constante dessa tecnologia. As empresas sabem disso. Elas criam dependência, hábito e confiança. E com isso, constroem uma base de usuários gigantesca que está cada vez mais integrada com a IA. Ou seja, a distribuição gratuita é, na verdade, um investimento para dominar o futuro do comportamento digital. E onde entra o lucro, se tudo é de graça? Simples, no licenciamento. É o mesmo princípio de softwares como o WinRAR, grátis em casa, pago para empresas. As grandes techs estão repetindo esse modelo com a IA. Oferecem recursos básicos para o público geral, mas exigem pagamento para liberar funcionalidades avançadas em contextos profissionais. O uso comercial passa a exigir planos corporativos, controle de acesso, segurança adicional e assim por diante. O resultado? Usuários que já estão habituados com a IA se tornam a ponte perfeita para a sua adoção nas empresas. Com isso, vemos uma transformação clara. O usuário doméstico se torna uma peça-chave para a expansão corporativa. Pessoas que já usam IA em casa para tarefas simples como planejar o dia, responder e-mails ou gerar textos, passam a sugerir ou exigir essas mesmas ferramentas em seus ambientes de trabalho. E as empresas, por sua vez, precisam atender essa demanda, contratando planos pagos e integrando a IA a seus fluxos internos. A familiaridade vira argumento de venda. A transição entre o uso pessoal e o uso profissional se torna quase automática. Outro ponto essencial é a criação de um ecossistema. Ao disponibilizar IA em todos os dispositivos, smartphones, tablets, laptops, as empresas criam um ambiente no qual a inteligência artificial está sempre presente. Quanto mais integrada for essa experiência, maior a chance de o usuário levar o hábito para o trabalho, para a empresa, para os negócios. Isso reduz a barreira de entrada, acelera a adoção e fortalece o domínio das grandes corporações tecnológicas no cotidiano digital. E esse movimento não é exclusivo de uma empresa. O Facebook, por exemplo, segue uma estratégia parecida com o modelo Llama. Eles disponibilizam gratuitamente uma IA poderosa e de código aberto, permitindo que qualquer pessoa utilize e experimente. Isso não apenas populariza a tecnologia, mas também padroniza sua aplicação. Ao oferecer uma base de funcionamento comum, o Facebook influencia diretamente como os sistemas são desenvolvidos e como as empresas estruturam seus serviços em torno da IA. Com o tempo, isso estabelece um padrão de mercado e fortalece o ecossistema deles. Mas não basta só oferecer IA. É necessário garantir que ela funcione bem em qualquer lugar. Por isso, empresas como Google e Meta investem pesado em compatibilidade de hardware. Smartphones, notebooks, servidores, todos precisam estar alinhados com os requisitos da IA. Essa preparação do mercado garante que os dispositivos já venham otimizados para rodar modelos de linguagem, reconhecimento de imagem e outros recursos. Isso diminui os problemas de performance e garante uma experiência mais fluida para o usuário final. O preço também é uma peça-chave nessa disputa. O Google, por exemplo, oferece acesso a modelos avançados de IA por preços muito baixos. Isso cria uma verdadeira guerra de preços entre as Big Techs. Empresas menores, startups e até pequenos negócios passam a ter acesso a ferramentas que antes eram exclusivas de grandes corporações. Isso muda o jogo, democratiza a tecnologia e força todas as outras empresas a se adaptarem ou correrem o risco de ficarem para trás. Com mais acessibilidade, vemos um impacto direto nas pequenas e médias empresas. Como o custo de rodar essas IAs é baixo para empresas como o Google,
que já têm data centers robustos e infraestrutura consolidada, elas conseguem oferecer soluções poderosas a preços que cabem no bolso. E para os pequenos empreendedores, isso representa uma oportunidade única. Usar IA para melhorar atendimento, automação, marketing, análise de dados e muito mais, sem precisar de um time de desenvolvedores. Outro pilar desse modelo é o uso de APIs. As APIs são interfaces que conectam aplicativos simples a sistemas de IA hospedados em servidores. Em vez de rodar a IA localmente, o aplicativo envia uma solicitação para a nuvem, recebe uma resposta inteligente e pronto. O usuário tem acesso a recursos avançados sem precisar de uma supermáquina. Essa arquitetura facilita a disseminação da IA, já que qualquer app pode se tornar inteligente com um simples plugin ou integração. Mas toda essa tecnologia tem um custo invisível. Por trás da simplicidade da resposta de uma IA, há uma estrutura extremamente complexa. O modelo divide o texto em pequenos pedaços, atribui pesos, analisa contextos e calcula probabilidades para formular respostas em questão de segundos. Isso consome uma quantidade enorme de energia e recursos computacionais. Ou seja, mesmo quando parece grátis, alguém está pagando, seja com poder de processamento, dados ou atenção. Além disso, há preocupações sérias com ética, privacidade e viés. As IAs são treinadas com dados da internet, e isso inclui opiniões enviesadas, informações sensíveis e até conteúdos perigosos. Sem uma supervisão clara, a IA pode reforçar estereótipos, reproduzir desigualdades ou expor dados pessoais. Por isso, é fundamental discutir regulamentações, políticas de transparência e o papel das empresas na proteção dos usuários. E mesmo com todo o avanço, as IAs ainda estão longe de serem perfeitas. Elas cometem erros, alucinam, ou seja, inventam informações, e muitas vezes têm dificuldade para compreender contextos mais complexos. Isso é um risco real em áreas como medicina, direito, jornalismo e atendimento ao cliente. Em muitos casos, a intervenção humana continua indispensável. O hype não pode substituir o bom senso. No ambiente corporativo, as exigências são ainda maiores. Empresas precisam garantir que os dados estejam seguros, que os acessos sejam controlados e que a IA esteja em conformidade com leis como a LGPD e a GDPR. Isso envolve políticas claras de governança, uso de criptografia, auditoria constante e responsabilidade sobre os dados processados. A integração da IA não é só técnica, é também legal e estratégica. E à medida que a IA evolui, ela começa a se conectar com outras tecnologias. Internet das coisas, computação na borda, sistemas de gestão. Essa convergência cria cenários poderosos, como casas inteligentes, indústrias autônomas e cidades conectadas. Mas também traz novos desafios. Interoperabilidade, padronização e segurança precisam caminhar junto com a inovação. Apesar dos riscos, o avanço da IA também está gerando novas oportunidades de trabalho. Profissões como engenheiro de prompts, especialista em ética de IA, curador de dados e designer de interação estão surgindo com força. A automação de tarefas repetitivas abre espaço para funções mais criativas, analíticas e estratégicas, mas isso exige adaptação. Quem não acompanhar pode ficar para trás. Muito desse avanço só é possível graças à comunidade open source. Pesquisadores, engenheiros e desenvolvedores do mundo todo compartilham modelos, datasets e técnicas em plataformas abertas. Essa colaboração global acelera o progresso, permite inovação fora dos laboratórios das Big Techs e garante que a IA não seja monopolizada por poucos. E o futuro promete ainda mais. Estamos vendo o surgimento de IAs multimodais, capazes de entender e gerar texto, imagem, som e vídeo ao mesmo tempo. A computação quântica, embora ainda em estágio inicial, promete multiplicar o poder de processamento dos modelos. E novas arquiteturas que combinam diferentes tipos de especialistas dentro da IA devem gerar respostas ainda mais precisas e personalizadas. No fim das contas, distribuir IA gratuitamente é mais do que uma oferta generosa. É uma estratégia de longo prazo para dominar o mercado, definir padrões, criar dependência e moldar o futuro da tecnologia. Ao tornar a IA parte do nosso dia a dia, as grandes empresas estão não apenas vendendo um produto, mas construindo um novo modo de viver, trabalhar e interagir. E você,
Já usa alguma IA no dia a dia? O que acha desse modelo de negócios? Acredita que estamos ganhando acesso ou sendo condicionados a depender dessas ferramentas? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos.